Irei assim tentar resumir algumas das inquietações e quase certezas que me têm feito companhia, como as vogais combinam e acompanham e fazem parte do alfabeto nestes últimos 27 anos de profissão nas áreas da ficção cinematográfica e televisiva e 17 praticamente de docência justamente nesta universidade que me convida enquanto sábio e não tendo avaliado seguramente o risco que corria. Eu jamais convidaria um tipo como eu para fazer uma oração de sapiência. Na minha atividade enquanto argumentista e realizador, eu escrevi vários géneros televisivos, desde a telenovela às séries de televisão, aos telefilmes, passando por, inclusive, alguns conteúdos mais híbridos na área do documentário e, obviamente, tenho uma atividade enquanto cineasta. Foram aqui feitos alguns elogios que eu, sinceramente, me sinto envergonhado, porque eu tenho feito as coisas que gosto e sinceramente, o Billy Wilder dizia: pior que um tipo não se levar a sério é levar-se demasiadamente a sério. E uma das coisas que eu tenho evitado na minha vida é levar-me demasiadamente a sério. Mas também não deixo de me levar a sério. E, portanto, tenho tido como denominador comum a preocupação humana e a distinção entre duas coisas. E que tem a ver com esta oração de sapiência, que é exatamente o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Eu acho que este é um dos grandes problemas de quem estuda e de quem desenvolve uma atividade e de quem se relaciona com outros seres humanos. É que há uma grande confusão entre o conhecimento e a sapiência. Há uma grande confusão entre o conhecimento e a sabedoria. Eu diria que a sabedoria é sabermos que um tomate é um fruto. O conhecimento, eu diria que o conhecimento é sabermos que o tomate é um fruto e a sabedoria é não o colocar numa salada de frutas. E, portanto, o que acontece aqui, muitas vezes, é que nós precisamos de uma espécie de um alinhamento de vogais para percebermos quando é que estamos a ser sábios e quando é que estamos apenas a utilizar o nosso conhecimento. Raramente conseguimos essa possibilidade de ser sábios. A maior parte das vezes utilizamos com alguma astúcia o nosso conhecimento. E, portanto, eu começaria, respeitando as vogais a que me referi na introdução, diria que a minha primeira prova de sabedoria é o A. O A é o conhecimento das audiências. Eu, quando digo o conhecimento das audiências, estou a aplicar à minha atividade de cineasta e de teleasta. E, portanto, como diria o Anthony Burgess, que não sei se sabem quem é, foi o autor da Laranja Mecânica, do filme, que teve como base de sustentação o livro o filme do Stanley Kubrick. O Anthony Burgess dizia que o leitor ideal de uma novela é um católico por escrito, um músico falhado, um daltónico miúpe, um observador preconceituoso, que leu os livros que eu li, que viu os filmes que eu vi e com uma idade perto da minha. Portanto, vocês percebem que isso não existe. Não existe. Conhecer as audiências é justamente conhecer uma coisa. É pensar o público como o nosso pior inimigo. Ou pensar as pessoas como... Não há nada eu diria, nihilista nesta minha afirmação, mas deve-se pensar realmente as pessoas com quem nos cruzamos, com quem nos relacionamos, não como o nosso pior inimigo no sentido lato da palavra, mas como o nosso pior inimigo daquilo que nós pretendemos que eles sejam, que nós queremos que eles sejam. Isto é, normalmente, as pessoas que estão disponíveis para nós têm coisas muito mais importantes e têm coisas muito mais interessantes para fazer do que olhar para os nossos filmes, para os nossos livros e para aquilo que nós temos para dizer. E, portanto, tudo isto se relaciona com a escrita. A é também alcançar as marcas mais altas. É nós
pensarmos sempre, eu tinha pensado, dada a minha atividade, acompanhar esta minha oração de sapiência com algumas imagens. Eu não sei se recordam de uma imagem muito conhecida, que são uns cães a saltar um arame farpado. E nós temos uns cães que saltam junto ao arame farpado. Na mesma fotografia, temos uns cães que ultrapassam largamente o arame farpado e depois temos uns focinhos por baixo do arame farpado à espera de passar por baixo do arame farpado. E o que acontece concretamente é que o nosso olhar fixa-se em quem? Nos cães que estão à beira de deixar parte da barriga no arame farpado. É onde nos fixamos, é nesses cães. Para já não ligamos grande coisa ao cão que salta com toda a destreza, porque não nos inspira nenhuma possibilidade de ter falhado, como um malabarista. Nós olhamos para um malabarista porque há a possibilidade de uma bola cair. Daquelas bolas, se elas não caíssem, a gente não olhava para aquilo. Portanto, todos aqueles que passam com alguma destreza e que passam por cima do arame farpado são pouco interessantes. Achamos nós. Depois, interessante é aqueles que arriscam. São aqueles que passam perto do arame farpado e que estão à beira de conseguir. E, finalmente, temos um profundo desprezo pelos chicos espertos que estão todos cá embaixo a tentar passar por baixo do arame farpado, esquecendo-nos que esses têm também uma sabedoria. Que é a sabedoria de passarem pelo sítio menos perigoso e, provavelmente, serem os menos notados. Depois, devemos dar possibilidade de aprender com os erros e passaria imediatamente ao E. O E é o E de empenhamento. O nosso conhecimento diz-nos que nós devemos cruzar-nos com colaboradores. Na realidade, nós deveremos cruzar-nos e associar-nos a gente empenhada. Os colaboradores, como dizia o Nick Powell é o diretor do London Film and Television School, e que dizia que aos colaboradores a única coisa que eu gosto é de os matar. E, portanto, os colaboradores são aqueles que melhor trabalham para que o nosso trabalho não corra bem. Nós devemos trabalhar com pessoas empenhadas. E empenhadas no trabalho, empenhadas na energia, empenhadas nos outros, empenhadas, no meu caso, na produção de filmes e de séries televisivas de ficção, empenhadas na indústria, empenhadas na cultura, empenhadas na sociedade, empenhadas no mundo, empenhadas neles próprios e empenhados na letra A, na audiência. Finalmente, é fazer milagres acontecerem. Faz também parte da sabedoria. O I é, sobretudo, a importância do ângulo das nossas perspectivas. As perspectivas são tão sugestivas que escolher as boas e eficazes aproximam-nos da sabedoria. E, portanto, o I é ainda a indecisão e a indeterminação e as falsas premissas. Os perigos são muitos e determinantes. As falsas premissas proporcionam-nos grandes perigos. Bom, o O. Bom, eu ia falar de produtores, mas, sinceramente, é melhor deixá-los estar. Porque são os produtores, em geral, e os produtores de audiovisual, em particular, são tudo e não são nada. No caso do audiovisual, costumam dizer, a maior parte dos produtores são argumentistas e guionistas e realizadores falhados. Mas em defesa deles, eles dizem que falhados também são a maior parte dos argumentistas, guionistas e realizadores. Portanto, e o que é que melhor faz um produtor em geral? O ideal é perguntar o que é que ele não faz. Um produtor faz tudo para nós nos sentirmos miseráveis. E, portanto, a verdade é que
ainda por cima, no caso do cinema e da televisão, ele acha que ele gasta, que ele paga e nós, os criativos, as pessoas que fabricamos, gastamos. A sabedoria é talvez pegar nesta premissa e saber interpretá-la como deve ser. Finalmente, eu tinha aqui uma série de coisas, mas isto já vai sendo, vai estando adiantado e, portanto, eu vou encurtar. O U na sabedoria é nós termos a consciência da universalidade dos conceitos sociais, mas também da diversidade. A diversidade, seja a cultural, seja a diversidade étnica, seja a diversidade que for, é sempre empregado como se tivesse uma espécie de... fosse politicamente correto, não é? Se aceitar a diversidade. E esse politicamente correto torna a diversidade universal. Ela torna-se universal e, portanto, se alguém eventualmente pensa que essa diversidade não é assim tão universal, torna-se politicamente incorreto. E talvez a sabedoria seja nós, através do humor, percebermos onde é que está realmente, onde é que reside a diversidade cultural. E isto é o U, do A, E, I, O, U, e é a minha última vogal. E eu ia só tentar que se rissem um pouco. Não sei se vou conseguir, porque isto não é nenhum stand-up comedy, mas explicar-vos o que é exatamente a diversidade cultural e como é que ela se materializa. Vocês sabem que no socialismo, não é? Tens duas vacas e, obviamente, dás uma ao teu vizinho. No comunismo, tens duas vacas, o governo tira-te uma das duas e dá-te algum leite. No fascismo, tens duas vacas, o governo tira-te as duas e vende-te algum leite. Na burocracia, no nazismo, tens duas vacas, o governo tira-te as vacas e mata-te e depois mata as vacas. Na burocracia, tens duas vacas, o governo tira-te as duas, mata uma, ordenha a outra e deita fora o leite. E agora, se formos para as nacionalidades, é na América, tens duas vacas, vendes uma, obrigas a outra a produzir leite de 4 vacas, mais tarde contratas um consultor para te explicar porque é que a vaca morreu. No Japão, tens duas vacas e redesenhas as vacas para que sejam só uma. 10 vezes mais pequenas, mas a produzir 20 vezes mais leite. Criam assim uma vaca especial e inteligente e chamam-lhe Vaquemon. Na Alemanha, têm duas vacas e com a engenharia fazem com que elas vivam 100 anos, comem só uma vez por mês e ordenham-na elas próprios. Na França têm duas vacas e fazem greve porque querem ter 3 vacas. Na Itália têm duas vacas, mas não sabem onde é que elas estão. Na Inglaterra têm duas vacas e são obviamente loucas. E na Europa, para terminar, na Europa, todos juntos, temos muitos e diferentes talentos de vacas e de nacionalidades. Temos instituições públicas para sustentar as vacas e deixamos de pensar nas várias vacas que nos competem, para não falar dos búfalos que comem a nossa erva. Muito obrigado.